Olá, turma, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho de porcentagem, alguns conceitos e algumas ideias. Tá? Primeiro, 25%. Tá? Quando nós vimos essa representação aqui, 25%, o aluno tem que entender que isso é uma forma de abreviar uma fração. Tá? Então, porcentagem está muito associado à fração. Uma fração onde o denominador é o 100. Então, 25% na verdade significa 25 por 100. Tá? Da mesma forma que 11% significa 11 por 100. Já que a gente tocou no assunto de frações, vamos entender dois conceitos de fração. Por exemplo, a fração 2 por 5, 2 quintos. O aluno tem que ter em mente duas ideias. A primeira ideia é que podemos entender como 2 está sendo dividido por 5. Então, essa é a primeira ideia. Então, quando nós vimos uma fração, nós temos a ideia de divisão. 2 dividido por 5, que dá 0,4, que seria 40%. Ou podemos também entender 2 sobre 5 como um inteiro, uma barra de chocolate, um monte de areia, que foi dividido em 5 partes, e dessas 5 partes pegamos 2. Então, são duas formas de entender a fração, que na verdade quer dizer a mesma coisa, mas nós temos que interpretar e ter em mente que podemos entender a fração de duas maneiras. Ou enxergarmos direto uma divisão, 2 por 5, 2 dividido por 5, que dá 0,4. Nós vamos falar um pouco de porcentagem, mas 0,4 eu vou adiantar para vocês que significa 40%. Ou podemos entender 2 sobre 5 como um inteiro que foi dividido em 5 partes e pegamos 2. Voltando à porcentagem, bom, 100%, então nós podemos interpretar como uma fração, 100 dividido por 100, 100 dividido por 100 dá 1, esse 1 representa um inteiro. 100, peguei um inteiro, dividi em 100 partes e peguei 100 partes, então eu tenho tudo, eu tenho um inteiro. Você vai receber 100% do seu salário. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai receber seu salário sem desconto ou com algum bônus extra. Nem nada a menos, nem nada a mais. Vai receber exatamente o valor do seu salário. Já que falamos de 100%, agora vamos falar de 50%. 50%, o aluno também tem em mente que 50% está associado à metade. Mas por que está associado à metade? Podemos confirmar isso olhando para essa fração aqui, ó. 50 sobre 100, eu peguei um inteiro, peguei determinada coisa, ou um monte de areia, ou uma barra de chocolate, ou o seu salário, dividi em 100 pedaços e peguei 50. Ou seja, peguei a metade do inteiro. Ou 5 sobre 10. Por que 5 sobre 10? Porque essa fração aqui, se nós simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eu posso dividir o numerador e o denominador por 10. Que nada mais é que cortar o zero. Então, se eu cortar esse zero com esse zero aqui, ou seja, dividir em cima e embaixo por 10, sobrou o quê? 5 sobre 10. Então, 50%, que é metade, também eu posso representar de 5 sobre 10, que continua representando a metade. Olha lá, eu dividi o inteiro em 10 pedaços e peguei 5, ou seja, peguei a metade. Eu posso simplificar ainda mais um pouquinho. Se eu quiser simplificar mais um pouquinho, eu posso dividir em cima e embaixo por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 10 dividido por 5 dá 2. Então, 1 sobre 2. 50%, que significa metade, é a mesma coisa que eu falar 5 sobre 10, que é a mesma coisa que eu falar 1 sobre 2. Eu peguei um inteiro, dividi em duas partes e peguei 1. E 10% também é uma informação importante. Tá? O aluno tem que conhecer de forma natural o 10%, como ele conhece o 50% e como conhece o 100%. 10% o que seria? 10 dividido por 100. Se eu simplificar isso aqui, vou dividir aqui, cortar um zero aqui, okay? Ou seja, dividir a fração em cima e embaixo por 10, sobrou o quê? 1 sobre 10. Eu peguei um inteiro, dividi em 10 pedacinhos e peguei 1. Ou seja, 10% é a 10ª parte do inteiro. Essa informação aqui é muito importante. Então, se você quer saber 10% de qualquer coisa, basta você achar a 10ª parte. E divisão por 10 é uma das divisões mais fáceis da matemática. Por exemplo, eu quero calcular 10% de 45. Eu não preciso pegar a calculadora, não preciso anotar no rascunho, eu posso fazer de forma mental. 10% de 45, o aluno tem que entender que quando ele está falando de 10%, ele está pegando o número e dividindo por 10. Dividir por 10, 45 dividido por 10, nada mais é do que você pegar a vírgula e andar uma casa para frente. 10% de 45, você pegando essa vírgula e voltando uma casa lá, dá 4,5 ou R$ 4,50.
A vírgula estava aqui, ó, depois do 5, voltou uma casa e ficou 4,50. Beleza? Então aqui, repara a situação aqui da vírgula, 45, andando uma casa. Então, para calcular 10% de qualquer número, basta dividir por 10. Com esse conceito, nós vamos trabalhar agora a ideia de cálculo mental. O que vem a ser cálculo mental? É o aluno conhecer de antemão, previamente, olhando para um determinado número, o que vem a ideia de 100%, 50%, 10%. 100% que é tudo, 50% que é metade e 10% que seria a décima parte, ou seja, dividir por 10. Vamos a um exemplo. Um determinado produto custa R$300. Bom, primeiro, 100% eu já sei que é R$300. Então, os três valores principais é conhecer 100%, que é R$300, é conhecer 50%, que é metade, e 10%, que nada mais é que dividir o número por 10. 300 dividido por 10, aqui a vírgula, vai vir uma casa aqui para frente, vai ficar aqui a vírgula, nesse ponto. Então, 10% dá 30. Vamos a um exemplo agora prático. Determine 20% de 300. Já sei que 100% é 300, 50% é 150, mas e o 10%? O 10%, 300 dividido por 10, 30. 300 dividido por 10, 30. Só que eu quero 20%, então é só calcular mais 10%. Se 10% vale 30, se eu pegar mais 10% aqui, ó, eu tenho 30 de novo. 10% mais 10% dá 20%. E 30 mais 30 dá 60. Então, 20% é esse 10% mais esse 10%, que dá 20, ou seja, pegar os R$30 mais R$30, que dá 60. Outro exemplo, 15. 15%? Bom, 10% eu sei que é 30. Pô, mas está faltando quanto? Está faltando 5%. Né? Está faltando 5%. Mas eu sei que se 10% é 30, 5% é a metade de 10%. 5% aqui é a metade de 10. Então, a metade de 30 é 15. Então, se 10% vale 30, 5% tem que valer metade, ou seja, tem que valer 15. 10% vale 30. 5%, que é metade de 10, já vi que vale 15. Mas eu quero saber, na verdade, é 15%. Se eu pegar esses 10% com esses 5, eu não tenho 15%? Se eu pegar o 30 com mais 15, eu fico com os 40. 15%, desculpa, é igual a 45. Outro exemplo, 60. A 60, bom, 100% eu sei que é 300, vou pegar logo 50%, que é bem pertinho de 60. 50% é metade de 300, 150. Está faltando quanto para chegar a 60? Falta 10%. E 10% eu já sei que é 30, que é só dividir por 10. 10% eu sei que é 30. Para saber 60%, ó, 150 mais 30, R$180. Posso fazer de outro caminho? Posso, assim, ó. Eu posso calcular 10% direto, ó, 10% mais 10% mais 10% mais 10%, 6 vezes, que vai dar 30 mais 30 mais 30 mais 30. Depois somar tudo, tá os 180 aqui, ó. 10%, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Determine 2% de 300. Será que fica difícil? Agora eu estou com um número pequeno. 10% eu já sei que é 30. Pô, mas 10% é muito. Eu quero só 2%. Olha só, mas será que é difícil calcular 1%? Se 10% é 30, 1%, ó, é 10 vezes menos. É 10 vezes menor. De 10% para chegar a 1 e dividir por 10, é só dividir 30 por 10. 3. Então, 1% dá 3. Pô, mas eu quero 2. Só pegar mais 1% de novo. 1% dá 3. 1% dá 3. 2%, 6. 11%. 10%, já sabemos que é 30. 1% nós já vimos que é 3. 10% com 1% dá 11. 11% então dá 30 com mais 3, 33. Outro método também, a gente não chama de cálculo mental, mas é um método bem funcional. Determine 20% de 300. Eu não quero fazer o cálculo mental. 20% a gente já sabe que podemos representar em fração, que é o quê? 20 sobre 100. Tá? 20% de 300 é 20 sobre 100, essa fração, vezes 300. 20 sobre 100 vezes 300, o numerador não multiplica o numerador. Aqui embaixo, ó, não tem ninguém, a gente pode imaginar que é 1. Então vai ser 20 vezes 300, 100 vezes 1. 20 vezes 300, 6.000.
100 vezes 1, 100. Aqui, ó, vamos simplificar. Ó. Posso cortar, dividir por 10, ou seja, cortar 0 aqui. Daria para dividir por 10 de novo, corta esse 0 aqui, corta esse 0 aqui, sobrou o quê? 60 por 1. 20% é igual a 60. 12%. 12% é 12 por 100. 12% é igual a fazer 12 por 100, dividido 12 sobre 100, vezes 300. 12 vezes 300, 100. Tem ninguém aqui, imagina que é uma fração com 1, 100 vezes 1. 12 vezes 300, 0, 0, 36, 3.600. Dividido por 100, 36. Vamos a gente botar o fim, ó. Simplifiquei, dividi por 10 de novo. 36 dividido por 36 dá 36 dividido por 1 dá 36. Prontinho. Esses são alguns conceitos, algumas ideias. Não é uma matéria, não é um estudo de porcentagem, mas é alguma conversa sobre porcentagem para ajudar nas atividades anteriores e relembrar alguma coisinha que vocês viram nos períodos anteriores. Tá bom, gente? Por hoje é só. Bons estudos aí e até a próxima.